Rapidamente, pessoal, falando sobre os brasileiros na Libertadores e Sul-Americana. Já dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Esse é o canal de cortes, temos o canal de lives também, então segue a gente lá e vamos debater, vamos conversar sobre futebol. Brasileiros na Libertadores, né? O Botafogo que perdeu na estreia vai jogar em casa hoje, já às 7 horas, né? Então Botafogo e Carabobo, né? A piada pronta, né? Não tem cara bobo no futebol, então o Botafogo precisa ficar de olho, né? O time já começou bem ali o Campeonato Brasileiro, empatando com o Palmeiras fora de casa e ganhando a sua segunda partida, então o time dá uma revigorada, né? E agora vira suas atenções para a Libertadores, e esse jogo aí é para ganhar, né? É jogo que não pode perder pontos. Grupo B não tem brasileiros, Grupo C tem o Flamengo, que venceu a primeira partida, e se vencer agora dentro de casa, o que é muito provável, né? O Flamengo joga no Maracanã amanhã contra o Central Córdoba. Se vencer esse jogo, o time já dá uma disparada na tabela aí e fica mais suave. Fica mais tranquilo em relação à classificação aí na Libertadores, né? Mas precisa jogar bola e ganhar essa partida. O Flamengo de vez em quando tem esse histórico aí de perder algumas partidas, entre aspas, mais acessíveis, né? E acabar se complicando na fase de grupos, né? Mas às vezes passa com bastante dificuldade e tal, mas agora tem a possibilidade do Flamengo de dar uma disparada e garantir essa classificação com tranquilidade. O São Paulo, que venceu o Tadieres, vai jogar contra o Alianza Lima, que perdeu para o Libertad. Então esse grupo aí pode ficar numa situação mais confortável para Libertad e São Paulo, se ambos ganharem seus jogos, né? O São Paulo joga dentro de casa contra o Alianza Lima, Libertad também dentro de casa contra o Tadieres, então são os favoritos aqui para esse jogo, e se ganharem seus jogos, dispara, vai para 6 pontos e deixa os outros com 0, né? Então tranquiliza ali um pouco mais a situação. Agora também pode terminar todo mundo com 3 pontos, né? Mas enfim, o São Paulo pode dar uma disparada aí também e facilitar um pouco as coisas em termos de classificação, né? No grupo E, nós temos o Fortaleza, que perdeu de lavada para a equipe do Racing dentro de casa, agora vai ter que correr atrás do prejuízo contra o Colo-Colo fora de casa. O Fortaleza, que havia vencido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, imaginei que pudesse criar confiança para jogar a Libertadores, mas esse jogo aí foi um baque, né? Foi um balde de água fria no time do Fortaleza. E aí empata na segunda partida do Campeonato Brasileiro, e aqui nesse jogo, se não conseguir os pontos, pode se complicar. O negócio pode ficar feio, principalmente se perder o jogo, né? Se perder o jogo, muito provavelmente aqui o Racing vai ganhar essa partida, e aí se perder, ficaria o Racing 6, Colo-Colo 4, o Fortaleza 0, né? Então precisa desses pontos aqui urgente. Um empate talvez não seja de todo ruim, né? Porque tira pontos ali do Colo-Colo também, e aí depois ainda teria um duelo direto dentro de casa, mas o Fortaleza precisa de pontos aí, precisa pontuar. No mínimo pontuar contra o Colo-Colo. Aqui o grupo que eu acho que seja o grupo da morte, né? Bahia e Internacional. Bahia tem um duelo mais pesado fora de casa contra o Nacional do Uruguai, né? Um time bastante tradicional. Mas se o Bahia jogar a bola mesmo, tem condições de ir lá fora buscar esses pontos. Assim como o Internacional tem condição de vencer aqui o Atlético Nacional, principalmente por jogar em casa. O Internacional tem um bom time, o Bahia também. Então nesse grupo aqui, podem até se complicar juntos, né? Se perderem seus jogos, por exemplo, ficariam com 1 ponto, e aí ficaria o Atlético Nacional com 6 e o Nacional com 3, né? Mas eu acho que principalmente o Internacional é favorito contra o Atlético Nacional, e o Bahia pode sim buscar pontos aqui contra a equipe do Nacional do Uruguai, tá? Então, olho aí nas equipes, mas pode se complicar ou pode melhorar um pouco a situação dos times, mas creio que possam vencer também os seus jogos, né? Não conheço como é que tá esses dois times aqui agora, vai ser interessante a gente acompanhar essas partidas para poder entender, né? O Bahia joga amanhã, o Internacional joga na quinta. O grupo G tem o Palmeiras, que venceu o seu jogo, tanto o Palmeiras quanto o Cerro, e agora jogam entre si, né? Então, ou um dos dois vai perder pontos, de certeza, né? Ou os dois perdem pontos, né? Mas
Palmeiras joga em casa contra o Cerro Porteño, creio que seja favorito para esse jogo aqui, mas que precisa jogar bola também, né? E aí nesse grupo não tem brasileiro também, e vamos aqui rapidamente então para a Sul-Americana para falar dos jogos dos times brasileiros na Sul-Americana também. Vamos colocar aqui, fazer tudo em um vídeo só, né, para não ficar muito espalhado, né? Hoje eu não pude fazer live, estava acompanhando meu filho no pediatra e minha esposa numa consulta médica também, tá? Então não fiz live nessa terça, mas que na sexta-feira estaremos de volta. O grupo do Vitória é todo embolado. Vitória joga na quinta-feira contra o Defensa e Justiça, fora de casa, né? Como eu tinha falado, perder pontos dentro de casa, você tem que começar a jogar por pontos fora de casa, né? Então o Vitória já precisa pensar em um resultado melhor, né? Um empatezinho contra o Defensa e Justiça, por exemplo, lá fora. O Corinthians, que perdeu sua primeira partida, o Corinthians perdeu para o Huracan dentro de casa, complica, né? Tem que jogar para ganhar agora do América de Cali. Precisa de pontos fora de casa também. E tem que começar a correr atrás a partir já dessa segunda rodada, senão se complica o Corinthians. Temos o Grêmio aqui que venceu o seu jogo e pode dar uma disparada hoje contra o Atlético Grau. Eu acho muito engraçado esse nome. Eu só imagino um monte de motoqueiro dando grau na moto, tá ligado? Mas pode dar uma disparada aí a equipe do Grêmio nesse grupo, né? E tranquilizar um pouco em relação à classificação. O Cruzeiro, que perdeu o seu jogo de estreia para a União Santa Fé, vai jogar agora dentro de casa, então precisa urgente desses pontos, não pode perder pontos a equipe do Cruzeiro, precisa ganhar do Mushuki Runa. Então precisa ganhar amanhã a equipe do Cruzeiro. E o Fluminense, que venceu o seu primeiro jogo, pode também ver sua situação se tranquilizar muito em relação à classificação. Se ganhar esse jogo aí, dá uma disparada, né? Garante a primeira posição aí, né? Pelo menos por mais uma rodada. Então o Fluminense tem um jogo importante também nessa quinta-feira. E o Vasco, que no seu grupo todo mundo empatou, vai jogar agora o Vasco... Cadê? Tá travando aqui a página, calma. O Vasco joga aí contra o Puerto Cabelo e jogo que o Vasco precisa ganhar também, né? Dentro de casa, não desperdiçar pontos, principalmente contra esses adversários que são, em tese, mais acessíveis. Não pode perder ponto dentro de casa o time do Vasco, tem que ganhar. Joga hoje às 9h30. E no grupo H, o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado, aí vai para uma partida contra o Iquique, né, que veio ali da pré-Libertadores, né, se não me engano foi eliminado na pré-Libertadores, e aí o Atlético tem a chance de vencer ali, né, e dar uma melhorada aqui também. Lembrando, Sul-Americana só passa o primeiro lugar, né, diretamente para as oitavas. O segundo colocado vai para uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores para poder tipo uma fase de repescagem mesmo, playoffs, né, para ir para as oitavas de final da Sul-Americana, beleza? Só lembrando isso aí porque é importante também para deixar claro pra galera. Mas é isso, pessoal, muito obrigado aí pra todos vocês, tamo junto, não se esquece da sua inscrição aqui no canal e no like aqui no nosso vídeo, beleza? Tamo junto, meus queridos, valeu!